sempre busca um tema que possa nos engrandecer, nos fortalecer na nossa caminhada evolutiva. E hoje não é diferente. Não é um tema, como a gente sabe, nunca é um tema totalmente desconhecido a nenhum de nós. Pelo contrário, é algo que a gente já conhece, mas que a gente precisa sempre estar amadurecendo para construir, solidificar a evolução dentro de nós. Então o tema de hoje é vibrações e pensamento. Nós sabemos o que é vibração. Nós sabemos que existem ondas, que existem diferentes ondas de energia, diferentes campos. Então as vibrações sobem ou se rebaixam de acordo com a mente, ou de acordo com o local, ou de acordo com cada pessoa que se encontra em um determinado local. Então, por que esse tema é muito importante para nós? Porque esse tema é muito atual e sempre importante para cada um de nós. Nós fomos ensinados de que o conhecimento está fora de nós, de que a gente tem que absorvê-lo de alguma forma. Está em um livro, em alguma palestra, em algum local. Sim, temos conhecimento fora de nós, mas grande parte do conhecimento, o importante conhecimento, está dentro de nós. Muita coisa tem para ser descoberta e aprendida dentro de nós mesmos. E aqui esse tema começa a ganhar relevo, porque a primeira coisa que a gente tem que conhecer é em que onda nós vibramos, em que patamar de positividade ou não nós vibramos, em que condição nós estamos, firmes na nossa posição ou estamos oscilando de um lado para o outro, de acordo com o que acontece. Então as vibrações das mais variadas estão em todos os locais. Onde quer que a gente passe, a positividade, a negatividade, a alegria, a tristeza, a saúde, a doença, a tristeza, a riso, onde quer que a gente passe, tudo isso caminha junto. É só a gente imaginar que em todo local que a gente passa tem ondas de celular, de rádio, de televisão. É a mesma coisa as energias, as ondas elas estão em todo local. Quem define qual nós vamos captar? A nossa mente é como uma casa, em que a gente abre a porta ou fecha a porta de acordo com a nossa vontade. Então nós vamos escolhendo o que vai passando, o que vai entrando na nossa mente de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que nós somos. E devemos aprender a nos proteger do que há lá fora. Então o mais importante é quem nós somos. Quais são o que está na nossa consciência, quais são os nossos pensamentos e sentimentos. Nós devíamos passar muito tempo organizando a nossa mente, estabilizando a nossa mente com informação, com conhecimento, para que a gente pudesse evoluir. Então nós devíamos ou passamos muito tempo organizando, equilibrando, asserenando, mantendo a nossa mente para que a gente eleve a vibração. Então às vezes, por um descuido, a gente abre a porta sem proteção e entra uma vibração ou um pensamento que não condiz com a nossa casa mental naquele dia. Então entra um vento que suja a nossa casa. Por descuido, por uma oscilação, por um momento de tristeza, por um momento de raiva, por um momento de desequilíbrio, a porta abre e um vento suja a nossa casa. Quanto tempo nós vamos passar para reorganizá-la? Quanto tempo nós vamos passar para varrer, para limpar os móveis, para limpar o chão, para que a nossa casa volte a ser como ela era? Então uma contaminação nos dá muito trabalho. Todo aquele tempo que nós gastamos nos equilibrando, nos limpando, pode ser prejudicado por um pensamento, por um descuido, por algo de fora que entrou na nossa mente. Quer dizer então que eu não devo frequentar locais inferiores. O correto seria deixar de frequentar nenhum local, porque o correto seria que a gente aprendesse a nos proteger onde quer que a gente passe. Então se eu estou num ambiente negativo e sei proteger a minha mente, estou tranquilo.
Se eu tenho consciência da minha caminhada espiritual, não importa o que as pessoas dizem ou pensam ao meu redor, eu consigo manter a minha mente equilibrada. A questão é que a maioria de nós não consegue manter a sua mente equilibrada onde quer que esteja. Principalmente os médiums, porque a influenciação espiritual sobre nós é maior, porque somos médiuns ativos, com a mediunidade ativa, e muitas vezes a gente, por um descuido, deixa que outras influências cheguem a nós, e isso causa problema. Um grupo de amigos meu, uma vez, em Belo Horizonte, todos novos, com 17, 16, 18 anos, médiuns, todos médios, foram para uma festa. Um conversou com o outro, brigou, o outro conversou com o outro, brigou. No final da festa ninguém conversava com ninguém, todo mundo foi embora. O que representa essa imagem? De como... Por que eu disse que eles são novos? Porque são médiuns em desenvolvimento. A gente sabe que para ser um bom médium, a gente precisa de muito tempo, se é que a gente chega a ser tão bom médium. Mas é sempre uma construção, é uma necessidade diária, porque, como eu disse, a qualquer momento um vento entra e suja a nossa casa. Então eles estavam em desenvolvimento e não deram conta de se proteger naquele dia, naquele ambiente. E isso todos eles concordaram no dia seguinte. No dia seguinte um ligou para o outro e falou: gente, por que aconteceu isso? Uma bobagem. O outro perceberam no dia seguinte o que tinha acontecido, mas não na hora. Então, por mais que a gente tenha conhecimento espiritual, por mais que a gente tenha conhecimento de energia, de vibração, acabamos muitas vezes por distração enganados. Então, por muitas vezes nós fazemos o que não queremos ou somos ludibriados pelas energias, pelas vibrações negativas que esperam aquele momento para infiltrar. Então, determinados ambientes, eles são mais arriscados para nós. Como estamos em aprendizado ainda, temos que ficar alerta quando estamos nesses determinados locais. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente esteja tranquilo, que a gente esteja sereno, muitos espíritos muitas vezes nos buscam por causa da luz do médium. Sabemos que um médium que trabalha, ele tem uma luz diferenciada, porque ele é acompanhado pela espiritualidade, porque ele faz limpezas. Então, à medida que nós vamos passando em determinados locais, aqueles sofredores vão vendo uma luz e, como eles não estão acostumados, vão atrás. Muitas vezes nem para prejudicar, mas para pedir socorro. Então é muito comum que a gente acabe, quando vamos a lugares negativos, que a gente muitas vezes passe mal pela quantidade de espíritos que vão nos acompanhar. Uma vez aconteceu, fui numa formatura num local que estava fechado há muitos anos, fizeram a formatura era um galpão que foi reinaugurado como salão de festa. 10 minutos que eu estava lá dentro, eu comecei a passar mal. Aí eu fui sair, fiz umas elevações, fiz uns trabalhos e tal, foi melhorando, fiquei mais 1 hora e fui embora. Porque a gente não dá conta, muitas vezes, mesmo que a gente não pense, a própria mediunidade pesa sobre nós, as energias. Então a gente começa a evitar certos locais, também não só pela nossa mente, mas pela nossa atividade mediúnica. Porque a nossa sensibilidade acaba pesando sobre nós. Então nós somos sensíveis. O médium, ele é mais sensível, ele é mais influenciável, ele capta mais as energias, tanto positivas, que é o ideal, quanto negativas, onde quer que a gente esteja. Então, entender sobre vibração é entender sobre o mundo, sobre o que nos cerca, sobre onde devemos estar, pensar, que locais é bom ou não é que a gente esteja. Mas o mais importante de tudo é saber que a proteção está na nossa mente e que a mediunidade nos torna mais suscetíveis. Há uns 4 anos atrás, eu fui fazer uma prova no Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, não lembro. Reservei um hotel pela internet. Quando chegou na primeira noite, a prova era no dia seguinte, eu não dormi nada à noite. E passando mal, inquieto e tal, e nada, dormi nada. Quando eu fiz a prova, que eu voltei, que eu procurei saber no hotel, antes de ser hotel, era um motel. Aí não dormi nada à noite. Então isso mostra que as energias pesadas nos atingem, mesmo que a gente não queira nos envolver com elas muitas vezes.
Então, porque a gente se precavendo, a gente acaba não sendo tão atingido, mas como médiuns, estamos sempre suscetíveis a isso. É muito importante que a gente entenda também que a conversa é um grandioso instrumento de troca de energia. Quando conversamos com qualquer tipo de pessoa, estamos trocando energia com ela. Muitas vezes a gente passa muito tempo organizando a nossa mente. Estou equilibrado. Aí você vira a esquina, o Brasil está acabando, o mundo está acabando. O presidente, o governador, o vereador, a economia, o dólar, a bolsa de valores, e você é mesmo, o mundo está acabando, não tem mais jeito. Então, com muita facilidade, a gente desorganiza a nossa cabeça. E a gente sabe que uma grande fonte de energia negativa é a ansiedade. A ansiedade consegue nos desestabilizar de uma forma impressionante, porque ela é oposta à fé. Aquele que tem fé, que acredita, que confia, ele é tranquilo, ele é sereno. Aquele que está ansioso, que está duvidando, que está desesperado, é porque a fé não está tão forte. E isso acaba atraindo para cada um de nós a energia negativa. Então, se temos fé, se acreditamos que Deus a tudo vê e a tudo controla, não tem motivo para preocupar com a economia, com a situação, com a organização. Obviamente que a gente se preocupa com o que está ao nosso controle. A minha empresa está desorganizada, eu vou organizá-la. No meu emprego a escola está desorganizada, eu vou organizar. Então, cabe a cada um de nós fazer o seu papel. O que está além do nosso papel não é da nossa alçada. E por que então que é tão alardeado, a gente é obrigado a ficar vendo isso na televisão? Muitas vezes para que a gente se desestabilize, para que a gente não mantenha a mente equilibrada. Então é importante que a gente filtre o que chega a cada um de nós. A música que a gente ouve, tudo que chega a cada um de nós deve ser escolhido por nós. Nós escolhemos muito bem o que a gente come, nós escolhemos o que nós vestimos, nós escolhemos os amigos, onde vamos. E por que nós não escolhemos as energias? O que nós ouvimos, o que nós assistimos? Devemos entender que essa troca de energia pelos programas da televisão, pelas informações e pelas conversas, são grandiosas, tanto para um lado quanto para o outro. Estou com muito problema, mas li uma página de um livro que me esclareceu. Assisti um trecho de uma palestra de uma pessoa que eu nunca vi, mas me esclareceu muito. Então é uma escolha que a gente faz, assistindo, ouvindo, conversando, de uma forma ou de outra. E a evolução está em saber escolher. Porque se temos livre-arbítrio, nenhum mentor vai escolher para a gente. Mas por que tem pessoas boas e ruins? Por que tem livros bons e ruins? Por que tem pessoas que enganam e tem pessoas sérias? Para que a gente aprenda a escolher. E muitas vezes nós somos enganados pela nossa própria vaidade. Mas eu vou seguir aquele fulano de tal lá porque ele é assim, assim, assim. E somos enganados pelo nosso próprio orgulho, pela nossa própria vaidade. Então que a gente saiba escolher o que nós vemos, o que nós assistimos, com critérios muito claros, como os antigos escolheram. Eu sempre penso, o que eu pensaria se tivesse vivido na época do Mestre Jesus e tivesse visto ele andando pela rua? Se eu tivesse vivido na época do Mestre Assis e visto ele vivendo numa colônia, todos muito pobres, plantando a própria comida, cuidando de pessoas doentes, o que eu pensaria disso? Então a gente sempre tem que pensar, o que eu pensaria se eu tivesse visto Buda sentado, meditando, aquela quantidade de tempo, abrindo mão da sua riqueza? O que a gente pensaria? É assim que a gente deve usar os mesmos critérios para escolher quem nós devemos ler ou ouvir nos dias de hoje, utilizando os critérios que foram usados anteriormente. Então são pessoas que buscavam o equilíbrio individual de cada um de nós, pessoas sem interesse econômico, que buscavam a paz, que não criticavam.
Sempre orientavam. Então são critérios que nós vamos buscando. Para que eu vou assistir um programa de televisão que o apresentador só critica? Se eu aprendi que eu não posso criticar, por que eu vou ouvir uma pessoa que critica? Se eu aprendi que eu tenho que ter pensamentos positivos e equilibrados, por que eu vou ler uma matéria que fala que o mundo está acabando? Que temos que desesperar? Que nunca teve tão ruim? Que não tem jeito? Então assim nós vamos escolhendo, porque a vibração rege em tudo. Tudo é positivo ou negativo. E assim nós vamos escolhendo aquilo que é do nosso interesse. Lugares, conhecimento, assuntos, amigos, colegas, conversas, tudo que for interessante para nós. Às vezes a gente está há tempos organizando a nossa mente aquele sentimento de orgulho. Eu vou ser humilde, vou ser humilde, vou ser humilde. Aí a gente conversa com uma pessoa que tem o ego lá em cima, fala, não, ele que está certo. Eu não posso deixar as pessoas fazerem isso comigo. Aí a gente coloca por água abaixo um grande tempo de esforço na humildade. Então, que a gente possa se manter firme no propósito de crescimento individual que a gente já projetou para cada um de nós. Quais são os pontos que nos são interessantes? E busque informações e pessoas que fortaleçam esses pontos. O que vale a pena? Então a batalha interna, ela nunca vai acabar. Por isso que o Mestre Jesus dizia que nós temos que orar e vigiar. A batalha interna é vigiar. É estar sempre buscando em nós o que tem de melhor. E o que nós temos de melhor pode sempre melhorar. E assim nós vamos crescendo e correndo atrás e buscando o equilíbrio da nossa vibração. O grande desafio não é elevar a nossa vibração. Isso quando a gente quer, a gente é treinado como médium e consegue. O grande desafio é manter ela elevada. Eu já fiz vários testes. Dificilmente a gente consegue manter de uma bênção na outra a mente elevada sem passar uma raiva, sem a cabeça doer nenhum dia, sem nenhum percalço ao longo de 30 dias. É bem difícil. Então a bênção é uma fonte de equilíbrio de energia para nós aqui do templo, do primeiro domingo de cada mês. Mas sim, a gente sai abastecido, mas mesmo assim nós passamos por muitas dificuldades ao longo do mês. Dificuldades que nós mesmos permitimos. Permitimos que o sossego da nossa mente seja interferido, prejudicado. Então deixamos entrar na nossa casa pessoas que não deveriam entrar. Que a gente poderia comparar a assaltantes do nosso sossego. Então grande parte dos problemas que nós temos, nós mesmos criamos eles imediatamente, rapidamente, voluntariamente, sem necessidade, e dá muito trabalho para resolver. Às vezes a gente dá brecha para uma energia, uma determinada vibração, um determinado pensamento que entra na nossa cabeça e dá trabalho para que a gente tire. Desde que uma amizade nos influencie negativamente, dá trabalho para que a gente volte ao que era antes. Eu pensava nisso há uns tempos atrás. Há anos atrás, nós éramos fruto da nossa criação. Então, se eu fosse criado numa família mais simples, eu seria uma pessoa simples. Só que com a internet, você tem acesso a comportamentos, atitudes e conteúdos que você nunca teria há anos atrás. Então, coisas que vão além da nossa própria criação. Então, hoje nós somos influenciados não só pelo nosso ambiente, mas por tudo. Comportamentos positivos e negativos que a gente nem teria possibilidade de saber que existiam, nós temos conhecimento. E isso nos testa, porque não precisaríamos passar por esse teste, mas como tudo é aberto para que todo mundo tenha acesso, então cada vez que a gente vê algo negativo, um comportamento negativo, uma sugestão negativa, nós somos testados a não fazer aquilo.
E no mundo não globalizado como era antes, pouquíssimas informações chegavam, então éramos menos testados. E a cada dia que passa, seremos mais testados por tudo. Então, tudo que há de negativo e de positivo está à nossa própria disposição. Basta que a gente escolha o que nós desejamos. Basta que a gente escolha a qual momento nós vamos abrir a porta da nossa mente para a entrada ou não dos assaltantes, ou de grandiosas visitas dos mentores que vêm nos iluminar e nos fortalecer. Então nós, como eu já disse no início, a gente sempre busca o conhecimento de fora. Nossa, mas eu gosto tanto da palestra de fulano, eu gosto tanto do livro. Sim, são muito bons, mas nós temos que buscar o que já há em nós. Muitos dos conhecimentos de hoje é para nos auxiliar a chegar em nós mesmos, olhar para nós. O que eu tenho em mim, o que eu preciso mudar em mim, o que eu tenho de valioso em mim. É isso que nós temos que descobrir. Então, à medida em que nós elevamos a nossa mente, entramos em oração, nós permitimos que a intuição venha a nós, nos dizendo, nos orientando, nos esclarecendo e mostrando quem nós realmente somos. Então nós vivemos numa época em que aquela mediunidade externa, ela tende a ser reduzida para a intuição, para o autoconhecimento, para uma relação mais íntima entre a espiritualidade e cada um de nós de uma forma individual, experiências individuais, buscas individuais. Porque assim nós vamos buscando o que nos pertence, o que tem relação conosco. As religiões, elas foram criadas como uma necessidade do coletivo. Então a religião, ela é genérica. Ela serve para milhões, bilhões de pessoas. Mas o que é do nossa característica é só nosso. Então nós somos uma pessoa individual dentro do coletivo. Podemos, além da informação coletiva, buscar nossa própria verdade interior. Através das orações, através das reflexões. E isso é muito importante que a gente faça, porque é assim que a gente faz as nossas escolhas, é assim que a gente eleva a nossa vibração ou abaixa a nossa vibração de acordo com os nossos interesses. E a dificuldade está em manter interesses elevados o tempo inteiro. Para isso precisamos de estímulos superiores. Estou começando a ficar triste, vou ouvir uma música que me anime. Estou com uma dificuldade com o sentimento da inveja. Busco uma orientação sobre a inveja. E assim a gente vai buscando sempre impedir que aquela energia, que aquela vibração negativa em nós cresça. A gente busca no início resolver o problema. Eu sei que eu não posso mais ter sentimentos negativos em mim. Então eu vou a cada momento trabalhando trabalhando o outro, buscando a melhora, buscando o autoconhecimento. Para que assim a gente consiga saber quem nós somos. Mas o que buscar? Essa resposta está dentro de cada um de nós. Como buscar? Aí nós temos instrumentos que a espiritualidade nos oferece. Terapias profissionais, livros, palestras. E o principal de tudo, prestar atenção ao que acontece ao nosso redor. Muitas vezes a espiritualidade se vale de amigos, de pessoas próximas, para nos orientar e a gente nem presta atenção. Às vezes ela nos faz testes. A gente pode reparar que, frequentemente ou esporadicamente, pessoas aparecem do nada nos pedindo ajuda para alguma coisa. Para ver se será que ele está atento? Será que eles estão prestando atenção no que está acontecendo ao redor? Então, volta e meia a gente encontra alguém que está precisando disso ou daquilo, para ver se a gente está atento ao que acontece, para ver se a nossa mente está elevada ou está preocupado simplesmente com os nossos próprios problemas. Então, os pensamentos, eles vão e vêm. O pensamento, como a gente sabe, ele é vida. Quando nós pensamos algo, aquilo cria vida e passa a ter existência energética, tanto positiva quanto negativa. E você pode direcioná-lo para alguém,
ou deixar ele na atmosfera. Então, tudo que nós pensamos cria vida, tanto positivo quanto negativo. E isso polui o ambiente ou não. Isso causa problemas ou não. Então, na medida em que começarmos a ter pensamentos positivos unicamente, a Terra começa a ficar mais leve, menos pesada pelos nossos pensamentos. As várias desintegrações que nós fazemos aí pelas nossas atividades são dessas energias que nós mesmos ajudamos a espalhar. Então seria como se a gente participasse de uma campanha de coleta de lixo na praia e no dia seguinte fosse na mesma praia jogar lixo de novo. E no outro final de semana vai lá fazer a coleta e na semana joga lixo e fica coletando e jogando lixo. É mais ou menos assim que a gente está vivendo, limpando e sujando. Porque o ambiente ele não precisa ser poluído. Mas o nosso ambiente em torno de nós vai ser um reflexo do que nós somos. O que andamos pensando? Para onde direcionamos o nosso pensamento? O que buscamos com o nosso pensamento? Uma das maiores e mais impressionantes funções do corpo humano é segurar o espírito. Mas por que segurar o espírito? Porque no plano espiritual, onde a nossa mente se direciona, a gente vai. E para nós isso é um problema, porque a gente não pensa com frequência coisas boas. Então o corpo é como se fosse, sabe aquele prisioneiro antigo que tinha uma bola de ferro amarrado na perna? O corpo é aquilo, nos ajudando a educar. Então o corpo nos segura. Eu penso bobagem o dia inteiro, mas estou no corpo aí firme. Penso que não deveria o dia inteiro, mas estou trabalhando, às vezes estou em casa mesmo, às vezes tem um local, mas estou só pensamento negativo. Mas o corpo me mantém firme na terra. A grande questão é que quando a gente sai do corpo, nós temos um problema. Então é um ponto que a gente deve analisar, porque é muito ligado ao pensamento e à vibração. Nós sabemos que a vibração ela não é um local, não existe um determinado local, ela muda do mesmo local de acordo com a nossa mente. Então a gente está sentado num local, vamos fazer uma analogia, a gente está sentado num local triste ou feliz, no mesmo local. Vibração é assim, eu posso estar no mundo superior ou inferior, estando no mesmo local. Então vibração não é local, é a que nós estamos ligados. Então durante o sono, o nosso espírito sai do corpo e vai para onde nos interessa. Interessa enquanto livre das amarras do corpo físico. Então se eu passei o dia inteiro pensando em ficar rico, eu vou me unir a espírito que dá valor em dinheiro. Se eu passei o dia inteiro cuidando da beleza, eu vou para um local onde espíritos só se ligam a esse tipo de atividade. Então o pensamento ele é vida, não só para que a gente crie, para que ele saia de nós e ganhe vida, que ele se direcione, que ele se encaminhe, mas também o nosso pensamento é um imã que vai nos jogar a locais ou a vibrações do nosso interesse. Isso é muito importante, porque se a gente quer romper amarras com o passado, com erros, a gente tem que parar de frequentar. Não dá para parar de beber e continuar indo no bar. Não dá para querer formar na escola e querer continuar frequentando. Então a gente tem que deixar de ir no local que gerava o nosso problema. E a gente tem que mudar então a nossa forma de pensar. Se quisermos ser diferentes, cultivar a vibração superior, temos que ter sentimentos nobres durante o dia, para que durante a noite sejamos atraídos pelo nosso pensamento para atividades superiores e não inferiores. Há um tempo atrás eu estava com um problema durante o sono. Como eu disse, eu acordava mais cansado do que eu ia dormir. Aí eu conversei com um mentor sobre a minha situação, que eu sabia que eu devia estar frequentando locais não adequados com o objetivo de ser um espírito melhor. Aí o mentor me esclareceu. Nós temos duas formas de tratar o assunto: o pré e o pós-dormir.
O pós-dormir a gente está cansado, tem que reequilibrar através de oração e de prece. É o que a gente pode fazer. Mas qual é a vantagem do ou seja, antes de dormir? Se a gente fizer mentalizações, elevações antes de dormir, nos ajuda a evitar de passar por essa situação. Então, à medida em que a gente eleva a nossa mente antes de dormir, temos aí mais uma proteção para que a gente durma de uma forma mais tranquila durante a noite. Então, essa é a chave para que a gente tenha muito mais tranquilidade para dormir. Não só cultivar o pensamento positivo durante o dia, mas antes de dormir, dar um tempinho aí para que a gente durma com a mente elevada, com o pensamento positivo. E não assistindo uma série de morte, de crime, né? A gente já gosta, mas não precisa ser na hora de dormir que tem que assistir. Então a gente mantém a mente elevada para dormir com um padrão vibratório mais equilibrado. Então, essa é a orientação da espiritualidade para que a gente tenha um sono proveitoso, um sono nas dimensões superiores e aproveite esse tempo. Então, um tema sempre relevante, vibração e pensamento, porque é isso que nós somos. Nós estamos com o corpo. Isso é rápido, não vale muita coisa, mas o que nós pensamos é o que nós somos. A vibração que nós frequentamos é o que nós somos. Estando com corpo ou sem corpo é o que nós somos. O corpo a gente vai mandar embora daqui uns dias, mas o seu pensamento, a sua vibração, demora muito para que a gente consiga mudar, equilibrar, manter um nível positivo. E devemos então estar sempre concentrados. Onde conversamos, com quem conversamos, o que assistimos na televisão. Tudo isso para que a nossa fé assegure a nossa tranquilidade espiritual. Vamos lembrar muito disso. A nossa fé é que deve assegurar a nossa tranquilidade espiritual. A gente lembra que o Mestre Jesus nasceu numa época em que Roma dominava, os judeus eram desesperados e ele era tranquilo. O Mestre Assis vivia numa época em que o povo era desesperado e vivia tranquilo. Buda abriu mão de todo o seu dinheiro para viver tranquilo. E muitos outros grandes representantes abriram mão e viveram com muita tranquilidade, com fé de que as coisas iam dar certo. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Eu agradeço a atenção de todos.